Olá, boa tarde, Paloma. Tudo bem? Tudo Letícia, bem. tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Letícia, você que vai ser a moderadora? Não a moderadora, né? Já me perdi com os nomes aqui, deixa eu abrir. Moderadora Júlia. É a Júlia. Oi, meninas. Tudo bem? Tudo certo na sessão? A Júlia já deve estar entrando. Tá bem, obrigada, Patrícia. Imagina. Ok, obrigada. Acho que a gente precisa só testar, né? Se está funcionando para compartilhar e tudo mais. Eu posso tentar compartilhar para ver se está tudo ok. Pode sim. Tá, obrigada, Maria Leon. Tá tudo ok? Vocês conseguem visualizar a apresentação? Sim, tá Sim, ok, consigo. Liliane. Deixa eu ver para passar, se vai funcionar. Sim. Transição de slide, ok? Sim, ok. Perfeito. Obrigada, gente. Vou parar de compartilhar aqui, então. Ok. Olá, boa tarde. Júlia, boa Boa tarde. tarde. Boa Boa tarde. tarde.
Maria, você que é a, qual a terminologia que agora usa? Assessora da sessão, né? É, Isso. você consegue confirmar se todos os artigos têm alguma das autoras? Porque eu É, não tem tenho. duas, a Liliane e a Letícia. Então a Falta uma Paloma. pessoa. Não, a Paloma é a suplente, Ah, da certo. assessora. Ah, tá, tá. Então, boa tarde de novo. É, gente, agora que só falta 1 minuto para o início da nossa sessão, eu acho que a gente pode começar a organizar a primeira autora ou o primeiro autor, que vai apresentar o primeiro artigo. Maria, o que é que você acha da gente ir pela ordem que está no sistema? Eu acredito que seja a mesma ordem da programação. Uhum, com certeza, Ju. Então, o primeiro artigo é o 636.
Mapping the Knowledge Domain of ESG and SDGs. Daí a autora que for apresentar pode já ir testando abrir a apresentação, né? Pra gente ver se tá tudo certinho. Quem é a autora, Maria? Você consegue me confirmar, por favor? Desse primeiro artigo? Não aparece para mim, só sei que ou é a Liliane ou é o Cláudio, porque a Letícia é a única que aparece no, quando a gente baixa os artigos, né? A única que aparece um nome. Então, pelo menos na versão que eu olho, está sem o nome dos autores. Isso, É, exatamente. Só aparece o Não, é o título. meu. Ah, Que é desculpa. sustentabilidade nas indústrias com proteína, que é o de Letícia. É seu, Liliane, esse em inglês? Não. Então deve ser do Cláudio. o Cláudio disse Cláudio aqui no colocou aqui que no não chat, é. não. Tá, tudo bem. O Cláudio está dizendo que ele vai só participar. Então a gente pode Ah, pular tá. para o próximo enquanto os autores não chegam, né, desse primeiro. Então, o próximo é o 1700, o Código Sustentabilidade das Indústrias de Proteína Animal, a partir das informações disponibilizadas em seus relatórios de sustentabilidade. Eu vou compartilhar, depois vocês só confirmam se está aparecendo para mim, por favor. Sim, pode deixar. Ok. Tá aparecendo? Tá carregando para mim, acho que vai entrar. Para mim está aparecendo que precisa dar um double clique. Ah, agora sim. Pronto, Agora tá foi? certo. Obrigada, Cláudio. Cláudio colocou aqui no chat para a gente os autores do primeiro artigo. Realmente nenhum chegou até agora, né? Mas não tem problema, se eles chegarem, depois eles apresentam em seguida. Mas então a gente Pode falar. pode começar, Letícia. Uhum. Bom, meu nome é Letícia, eu sou aluna de graduação de administração da Unesp de Tupã e eu vou apresentar a minha pesquisa sobre sustentabilidade das indústrias de proteína animal a partir das informações disponibilizadas em seus relatórios de sustentabilidade. Então, falando sobre a minha introdução, né? Então a gente percebe que a governança global em sustentabilidade, ela vai envolver cada vez mais o setor privado. Então, a meta 12.6 da Agenda 2030, ela vai incentivar empresas a adotarem práticas mais sustentáveis e divulgar nos seus relatórios. Então, falando em questão do Brasil, né, o IPEA, ele adaptou essa meta, reforçando a responsabilidade das organizações. Então, nosso intuito foi procurar os relatórios de sustentabilidade, principalmente aqueles que adotam o modelo GRI, né, que tornam-se importantes instrumentos para a transparência e a comunicação das ações socioambientais das empresas. O nosso objetivo foi analisar como essas empresas brasileiras do setor de proteína animal utilizam seus relatórios de sustentabilidade, né, para divulgar ações sociais após a proposição da Agenda 2030. E o nosso material e método foi uma pesquisa descritiva com uma abordagem qualitativa. A gente teve uma análise documental também. Então, os relatórios de sustentabilidade das empresas, né, a gente analisou. E a gente pegou essas empresas, né, através desses sites, né, a BIC, a Abrafigo e a BPA. Então, a gente procurou as empresas que divulgam esses relatórios, principalmente aquelas que utilizam o modelo GRI, e pegamos uma amostra, né, de tempo de 2019 a 2024. Agora, falando sobre os nossos resultados e discussões, a gente identificou 50 indústrias do setor, né, de proteína através daquele site. Apenas 10 publicam esses relatórios de sustentabilidade e 7 utilizam o modelo GRI, né? E as empresas com maior destaque em ações sociais, a gente viu que foi o Marfim e a JBS, seguido pelo Minerva. E as empresas que líderes, né, na divulgação de relatórios são o Marfim,
o Minerva e o Agra. E a gente percebeu que também que teve uma pressão muito grande entre os mercados internacionais e os investidores que impulsionam a adoção dos modelos do GRI e o alinhamento com as ODS. Aqui eu trouxe uma figura que vai mostrar um pouquinho. A gente pegou um tempo, como eu falei, né, de 2019 a 2024, então a gente consegue ver que as boas práticas trabalhistas, apoio a projetos sociais, ações contra a fome e transparência e combate à corrupção são os GRIs que mais se aparece, e a gente não encontrou nenhum GRI falando um pouco sobre a valorização dos colaboradores entre a empresa que a gente analisou. E já chegando também na conclusão, a gente conseguiu observar que apenas 23,3% das empresas analisadas divulgam esses relatórios estruturados. Entre as que adotam o modelo de RI, também teve um forte destaque para ações sociais. E as grandes corporações como a JBF, a Marfim e o Minerva, elas lideram em transparência e engajamento. E os relatórios de RI, eles têm se mostrado uma ferramenta estratégica de comunicação e gestão sustentável, alinhando também com a Agenda 2030 e as demandas dos stakeholders. Então, aqui eu já deixo as minhas referências. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Letícia. Como a gente só tem dois artigos, aparentemente, eu vou fazer o seguinte: a gente vai para a próxima apresentação e depois a gente faz a discussão dos dois, né, assim, ao mesmo tempo, porque vai ser basicamente uma conversa. Acredito que vocês também estudaram assuntos similares, né, porque o artigo de vocês duas, então vocês também podem contribuir uma com o artigo da outra, tá? Então, a gente vai para a Liliane e aí depois a gente faz a discussão, né? A gente vai ter bastante tempo aí para fazer a discussão. Eu só não sei como é que tira a apresentação, que eu não mexo muito com o Zoom. Se você conseguir, não sei se vocês conseguem como mediadoras. Eu acho. Você consegue, Maria, tirar para ela? Estou tentando. Eliane, tenta colocar a tua, que eu acho que vai sobrepor a apresentação anterior. Mas eu acho, Letícia, que se você for no share de novo, no Zoom, no próprio Zoom, né? Vai ali no compartilhar embaixo. Talvez se você clicar apareça a opção de parar de compartilhar. Hum, No Zoom mesmo, pode abrir o Zoom. acho que parou de compartilhar, que eu não tô. Não, está apresentando na tua área de trabalho. Gente, desculpa, mas Não tem realmente. problema, tranquilo. Acho que a Maria conseguiu. Colocar a minha. Então, se É, você tentar colocar a sua, aí vai aparecer, vai substituir a tela da Letícia, Liliane, tá? Ok, Maria. Na verdade, agora é a tua. Tá aparecendo a tua tela. Isso, exatamente isso que eu estou dizendo. Se você colocar a sua, vai sobrepor a dela. Tá, perfeito. Apareceu aí para vocês? sim, certinho. Perfeito. Então, boa tarde a todos, né? Acho que Cláudio não tá, não tô vendo se Cláudio está aqui ainda. Então, boa tarde a todos. Eu sou Liliane Frazão, eu sou doutoranda na Universidade Federal de Lavras, no curso de administração, e esse artigo foi elaborado juntamente com a professora Paloma dentro de uma disciplina, Fundamentos do Pensamento Administrativo, e foi intitulado Divulgação Corporativa e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma análise das abordagens teóricas utilizadas. Então, partindo aí da Agenda 2030, que ela prevê um envolvimento, incentivo ao envolvimento global, intensivo, de vários atores, governos, iniciativa privada, sociedade civil, sistema ONU e vários outros atores, né?
E dentro dessa gama de atores, a gente tem aí o setor privado, que acaba sendo um ator de destaque, porque ele oferece não só financiamento, mas também know-how, oferece experiência, conhecimentos, capacidade gerencial, uma maior disposição a risco e uma menor burocracia também quando comparado, às vezes, a governos, né? Principalmente alguns governos que são bem burocráticos. Mas isso não vem só do lado da empresa. Em contrapartida, quando a gente fala dos ODSs, a gente está falando aí de uma estrutura nova que se propõe a traduzir as necessidades globais para essas empresas. Então, acaba sendo uma ferramenta para auxiliar esse grande ator aí a atuar em prol do desenvolvimento sustentável no mundo. E a partir desse incentivo da Agenda 2030, dessa importância das empresas, essas grandes, principalmente as grandes corporações, elas são incentivadas a divulgar as suas práticas, a aumentar a sua transparência em relação às práticas que ela tem em prol do desenvolvimento sustentável. Inclusive, alguns estudos já identificaram isso. Por exemplo, o estudo do Barroso e de Mendes et al., de 2024, encontrou uma relação positiva entre a divulgação de sustentabilidade. Deixa eu só baixar aqui. Opa! Parou de aparecer para mim aqui. Para vocês, parou? Tá Não, ainda a gente ok. está na tela da introdução. Está na introdução. Tá. É que para mim saiu da tela, eu pensei que tinha caído para vocês. Então, esse estudo do Barroso Mendes et al., ele encontrou uma relação positiva entre a divulgação de sustentabilidade e a reputação das organizações. Um outro estudo encontrou uma associação positiva entre níveis mais elevados de divulgação dos ODSs e o aumento de valor da empresa. Então, esses estudos já estão identificando a importância não só das ações, mas também da divulgação dessas ações de sustentabilidade. Então, partindo dessa importância da divulgação da sustentabilidade, do aumento dos estudos em relação a esse tema, o nosso estudo se propõe a analisar, se propõe a contribuir com a resposta à seguinte pergunta: quais são as abordagens teóricas utilizadas nos estudos da divulgação corporativa dos ODSs? E com isso, o objetivo é analisar as abordagens teóricas utilizadas nos estudos de divulgação corporativa dos ODSs, para que a gente possa entender as diferentes lentes que estão sendo utilizadas para estudar esse fenômeno. Foi realizada uma revisão integrativa com busca na Scopus a partir do ano de 2015, que foi o ano de lançamento da Agenda 2030, e a gente pretende aí, através desses resultados obtidos, contribuir com futuros estudos, justamente para auxiliar a preencher lacunas teóricas nas pesquisas sobre esse tema. Fazendo uma apresentação bem rapidinha a respeito do referencial, a gente tem um maior interesse público em relação à divulgação das empresas, em entender como essas empresas estão trabalhando, e essas empresas acabam divulgando as ações de sustentabilidade, as ações em prol dos ODSs, tanto fatores externos quanto por fatores internos. Entre os fatores externos, a gente pode encontrar que empresas que estão em países com níveis mais altos de vulnerabilidade às mudanças climáticas e que têm aí responsabilidade social corporativa nacional, elas tendem a relatar ou elas têm maior probabilidade de relatar os ODSs, até mesmo por causa dessa questão da pressão social. Quando tem regulamentos dentro desses países em que essas empresas atuam, modelo de governança, situação econômica do país acaba também levando a uma maior transparência, uma maior probabilidade de publicação dessas informações. Em relação aos fatores internos que levam as empresas a publicar, os estudos indicam que o maior tamanho, o nível mais elevado de ativos intangíveis, maior compromisso com estruturas de sustentabilidade
e garantias externas, verificações externas, o maior porcentagem de diretoras mulheres de presença feminina nas diretorias e um conselho de administração mais jovem leva as empresas a adotarem mais precocemente o relato dos ODSs. E outro fator interessante é o setor em que essas empresas estão inseridas. Se são setores pecaminosos, aqueles setores que possuem uma chance de externalidade negativa maior, essas empresas tendem, as empresas inseridas nesses setores pecaminosos, tendem a se preocupar mais com a transparência dos seus relatórios. E esses relatos, eles vêm não só dentro dos relatórios de sustentabilidade, mas as empresas estão usando cada vez mais ferramentas de internet. Por quê? Porque através da internet consegue alcançar uma gama maior de stakeholders. Então, as redes sociais estão sendo muito usadas para poder compartilhar informações, construir conexão com esses stakeholders, desenvolver as marcas, aumentar a conscientização desses stakeholders e também para coletar os insights dos clientes. E os sites também, os sites são vistos aí como uma ferramenta importante de accountability para as organizações, são rápidos, são econômicos, são flexíveis, são dinâmicos. Os relatórios de sustentabilidade, eles acabam sendo publicados periodicamente, às vezes um pouquinho de informação se perde, um pouco da oportunidade, né, da tempestividade se perde aí nessa publicação anual. Então, os sites acabam sendo uma possibilidade de ferramenta muito importante. Em relação aos procedimentos metodológicos, a gente trouxe, né, essa referência, trouxe esse conteúdo para a gente entender como que se dá esse relato e para a gente entender melhor também os estudos que a gente analisou aqui dentro da revisão integrativa. Então, nós usamos como procedimento metodológico a revisão integrativa para analisar, criticar e sintetizar a literatura em cima do nosso tópico, né, que é o relato de sustentabilidade dos ODSs. A gente tentou, né, sintetizar de uma maneira integrada tudo que a gente encontrou na base Scopus através de 6 etapas diferentes. Então, a gente começou identificando o tema e selecionando a questão de pesquisa, definindo a Scopus como base de dados. Nós usamos a Scopus numa segunda etapa para realizar esse levantamento. O levantamento foi realizado em agosto de 2024. Nós aplicamos alguns filtros, como de tipo de documento, idioma, limitação temporal de 2015, e áreas também, como a gente queria focar na parte de negócios, a gente selecionou também as áreas relacionadas a Business, Accounting, Management e Economics. Na terceira etapa, foi feita a leitura do resumo, das palavras-chave, dos títulos, para a gente filtrar e manter na base de análise somente aqueles artigos que estão diretamente relacionados à divulgação corporativa e ODS. Na quarta etapa, foi elaborada uma matriz de síntese com alguns dados da Scopus, como, por exemplo, o ano de publicação, o título, os autores, e, através de uma leitura mais atenta dos artigos, nós tiramos as informações sobre as abordagens teóricas, as abordagens metodológicas, os principais resultados, setores, que são informações que nós usamos nas etapas seguintes, que seria a análise e interpretação dos resultados e a apresentação. No final, nós analisamos 300 artigos. Antes da apresentação das abordagens teóricas, nós fizemos uma análise para compreender o panorama desses artigos. Então, nós temos aí a maior parte dos estudos sendo de qualitativos, seguidos pelos quantitativos, os qualitativos bem voltados para estudos de caso, sejam únicos ou múltiplos, os artigos quantitativos, usando muito modelagem de equações estruturais, enfim, até passei, né, um pouquinho aqui. Passei um pouquinho antes de mudar o slide, GMM,
A gente tem alguns estudos mistos também, envolvendo tanto quali quanto quant, alguns estudos teóricos e conceituais, principalmente voltados para desenvolvimento ou consolidação de conceitos e elaboração de frameworks, e temos também algumas revisões de literatura dentro da nossa base. A região geográfica mais estudada é a Europa, como esperado, que é bem forte esse desenvolvimento sustentável na Europa, seguido pela Ásia. Vários estudos não definiram, 63 estudos não definiram uma região específica, foram mais gerais. A maioria dos estudos não foi voltada para um setor específico, então foi também mais geral. Mas entre aqueles estudos que focaram em algum setor, o setor financeiro se destaca. E isso pode se dever bastante, ou pode ser explicado, porque tem uma crescente preocupação do setor financeiro em relação ao desenvolvimento sustentável e com criação também de várias carteiras aí de ações dentro das principais bolsas de valores, né? Então, existe todo esse movimento dentro do setor financeiro para isso. Em relação às abordagens teóricas, eu esqueci de marcar o tempo, se eu estiver ultrapassando aí, vocês me avisem, por favor. A gente fez uma separação entre aqueles artigos que usaram só uma abordagem teórica, 2 abordagens teóricas ou 3 abordagens teóricas. A gente não entrou em detalhes sobre aqueles que utilizaram 4 ou mais abordagens teóricas. 41% aí, bem próximo da metade dos artigos, não deixaram explícito qual que era a abordagem teórica utilizada. Entre aqueles que deixaram explícito a teoria dos stakeholders, a teoria da legitimidade, a teoria institucional e a teoria da sinalização, eles se destacaram tanto isoladamente quanto em conjunto com outros estudos. A teoria dos stakeholders, ela é muito voltada para a premissa do contrato social, que se abre mão de uma liberdade em troca de algum outro benefício, e considera aí que as organizações, elas devem ter em mente qualquer indivíduo ou grupo que afete ou que possa ser afetado por essa organização, e que deve se atender às necessidades desses stakeholders, dessas partes interessadas, e que a continuidade das organizações ela não estaria garantida se essas necessidades não forem satisfeitas. A teoria da legitimidade ela é bem utilizada quando a gente fala de divulgação, principalmente divulgação não financeira, porque ela envolve aquela ideia de passar uma percepção generalizada das organizações como uma imagem desejável, adequada, apropriada dentro de um sistema de normas, de valores, de crenças, de definições. Então, as empresas acabam por divulgar os ODS, divulgar relatórios de sustentabilidade, relatos de sustentabilidade, para quê? Para se legitimar perante os stakeholders. Essa teoria está bem ligada com a teoria dos stakeholders, que se preocupa com a necessidade desses stakeholders, né? A teoria da legitimidade se preocupa em se legitimar perante esses stakeholders. A teoria institucional, ela parte do conceito de instituição, então, ela relacionado aí à questão das ações de sustentabilidade e da transparência em relação a esses relatos, a essas ações também. Existe aí estudos que indicam que locais onde as instituições são mais fracas, as empresas inseridas nesses locais, elas tendem a se esforçar mais em ter ações, em atuar sustentavelmente, para quê? Para aumentar a sua credibilidade. Então, é bem essa perspectiva que a gente encontrou dentro da maioria dos artigos. A teoria da sinalização, ela fala sobre a divulgação de informações pelas empresas, principalmente voltadas para a tomada de decisão de investimento, principalmente voltadas para as partes externas da organização. Então, é um enfoque um pouco mais financeiro, que a gente consegue ver uma relação lá com o setor mais estudado, que seria o setor financeiro.
e vai também para essa questão de, através do relato dos ODS, de passar sinais para esses investidores de que é uma Eliane, já está empresa que com está 15. atuando, tá ok, já vou finalizar, que está atuando em prol da sustentabilidade. E as teorias tradicionais, como essas que eu mencionei, também entram com outras teorias, como a teoria da identidade social, que vem da psicologia social. Inclusive, eu trouxe aqui um exemplo interessante de um estudo que explorou o impacto da diversidade de gênero na capacidade de resposta das empresas à sustentabilidade para garantir o alcance de metas de desenvolvimento sustentável na Nigéria. Então, está bem ligado a indivíduos pertencentes a grupos e o impacto desses grupos, tá? Bem, passando para as considerações finais, a gente teve o objetivo de analisar as abordagens teóricas através de uma revisão integrativa da base Scopus, dos trabalhos disponibilizados na base Scopus. A gente identificou uma prevalência aí de teorias positivistas, bem voltadas para questões financeiras e econômicas, mas encontramos também algumas lentes não tradicionais. É interessante para pesquisas futuras, porque indica caminhos que podem ser explorados para o crescimento do tema. Pesquisas futuras, a gente indica utilizar mais de uma base de dados para poder fazer uma integração melhor, explorar mais os artigos, porque a gente pegou somente aquelas abordagens teóricas que estavam explícitas. Analisar mais profundamente os artigos para identificar também as abordagens teóricas não explícitas e discutir um pouco mais também, principalmente aquelas abordagens não tradicionais. Trouxe algumas referências bibliográficas aqui, desculpa pelo tempo e agradeço pela atenção. Obrigada, Liliane. Então, eu vou começar fazendo algumas considerações e perguntas para a Letícia, só para seguir a ordem do que a gente da apresentação. Mas daí quem está aqui participando, tanto a Maria a Paloma, e o Cláudio, né, que está assistindo, como as autoras, obviamente, né? Se vocês quiserem fazer algum comentário, vocês podem levantar a mão e abrir o áudio. É bem tranquilo, né? Que é só uma conversa mesmo entre pessoas que estudam temas similares. Então, todo mundo fica bem à vontade, tá, gente? E até porque a gente normalmente é bem criterioso com o tempo aqui no SEMEAD, por causa né, para ser justo em relação à quantidade de tempo de discussão de cada artigo. Mas, como a nossa sessão, né, como eu falei no início, assim, está meio desfalcada e sem a apresentação de um artigo. E a Letícia foi bem sucinta, né, na apresentação dela também. A gente tá aí com uma margem de tempo bem considerável, então acho que a gente não precisa ficar tão preocupado com essa questão do tempo da discussão, a gente pode ficar mais livre nessa sessão. Então, Letícia, primeiro, parabéns pelo trabalho, né? Eu queria primeiro saber uma curiosidade mesmo, se você é iniciação científica ou foi o seu TCC, que você falou que é aluna de graduação, né? Ou foi um trabalho do curso, como é que surgiu esse trabalho, vocês estão na graduação, né? Bom, eu tenho muito contato com vários professores da graduação e esse meu professor, que é o Gessuir, né, Pigato, ele falou que tinha uma bolsa disponível falando sobre esse tema e perguntou quem tinha interesse. E aqui em Tupã, na Unesp de Tupã, a administração é com ênfase em agronegócio e quando eu me formar, eu vou me formar esse ano, eu espero, né? Trabalhar nessa parte do agronegócio. Então eu falei, bom, se encaixa muito com o que eu quero trabalhar. E eu gostei, o ano passado também fiz iniciação científica e gostei também como é que é, entender mais sobre os assuntos. E aí ele falou sobre isso, falou que já tinha o tema e já estava aprovado e perguntou se eu tinha interesse em ajudar. E aí a gente começou a fazer no final do ano passado e até hoje a gente está indo. Uhum, ótimo. Júlia, Oi, o eu vi Anderson. aqui, É, eu vi vamos. aqui a mensagem do Cláudio avisando. Obrigada, Cláudio, por avisar. Oi, Anderson. É, vamos fazer o seguinte, então, Anderson. Eu já comecei a discussão do trabalho da Letícia, então eu vou fazer, assim, até no máximo 10 minutos de discussão do trabalho da Letícia, tá?
e aí o mesmo para Liliane, para o trabalho da Liliane, e aí a gente faz a apresentação do seu trabalho e a discussão do seu trabalho, tá? Só para a gente seguir agora uma ordem, já que a gente já iniciou a discussão, tá? E para manter o tempo. Então, Letícia, um ponto que eu queria te questionar, assim, né, para você refletir mesmo, se não quiser responder agora, não tem problema, mas o que é que você acredita que é a contribuição do seu trabalho? Pode ser contribuição, para os gestores que vão ler, pode ser para quem estuda. O que é que você acha que é a contribuição, assim, principal do seu trabalho? Bom, eu acredito que a maior contribuição do meu trabalho seria entender, na verdade, como é que funciona também esses relatórios, porque eu acredito que agora a gente está num mundo que as pessoas estão se importando mais com a parte sustentável do que com a parte financeira. Então, mostrar que poucas empresas, a gente viu 50 empresas e só 10 apresentam relatórios, então é uma coisa muito preocupante porque elas não apresentam relatórios, só 10 empresas apresentam. Então, entender que o mundo tá mudando e a gente tem que se adaptar. Então, por que que essas empresas, 40 empresas que a gente viu que não tem os relatórios de sustentabilidade? Então, entender realmente isso porque o mundo está mudando e principalmente os stakeholders estão mais interessados na parte de sustentabilidade também, pelo que a gente estudou na nossa iniciação também. Uhum. Eu acho que é muito importante, claro, né, como você falou, no contexto atual, você trazer essa questão da falta de disclosure, né, a falta dos relatórios dessas empresas. Ainda mais quando a gente pensa no setor que você analisou, a gente normalmente pensa que é um setor que vai ter mais uma responsabilidade social, ambiental, né, já que normalmente está ligada com o próprio negócio deles. Mas eu acredito que pode ir além disso a sua contribuição, porque a sua contribuição ela é baseada nos seus resultados. Então, a extensão da análise que você fez em relação ao conteúdo desses relatórios, a sua contribuição pode vir mais forte, pode estar escrito mais forte. Na sua introdução, ali no finalzinho da introdução, é sempre importante fechar trazendo quais são as principais contribuições do seu trabalho, porque isso desperta, né, um interesse do leitor e dele já ler o trabalho, querendo entender essa contribuição, de como você chegou nessa contribuição, tá? Então, essa é uma dica que eu te dou de olhar esse final da sua introdução, que da forma que está escrita, ainda está como se fosse, assim, uma futura contribuição, só que a sua pesquisa está feita. Então, você já pode escrever com a contribuição que você chegou, com os resultados que você atingiu com a sua análise já realizada, tá? Vou ver aqui os comentários do Cláudio no chat. Eu acho que ele está contribuindo aqui com a nossa discussão. Então, não, Liliane. Oi, Liliane, você quer abrir o áudio e falar aqui o seu comentário? Sim, é só uma possível contribuição aí para a Letícia, se ela for dar andamento no trabalho. Se puder até compartilhar para mostrar para ela o que eu estou falando, posso? Claro. Na minha dissertação, eu analisei a qualidade dos relatórios de sustentabilidade de empresas na América Latina. E eu utilizei uma matriz de divulgação de sustentabilidade baseada no documento do GRI, que relacionava os ODS aos tópicos de divulgação do GRI. Então, talvez seja interessante para você, porque eu fiz isso aqui e criei uma escala também, Letícia, que analisava a qualidade. Então, desde mencionar o ODS até quantificar as metas e fazer comparação de metas, sabe? E foi muito interessante porque foi uma estrutura que eu utilizei para poder analisar e quantificar a qualidade. Talvez seja interessante para você também utilizar, talvez pegar aí alguns tópicos que estão mais relacionados à questão do agronegócio, que é teu enfoque, que vai te ajudar. E isso aqui, essa matriz foi montada a partir de um relatório do próprio GRI, entendeu? Então, se você quiser fazer essa ligação ODS-GRI aí, talvez possa ajudar.
E só comentando aí um pouquinho em relação ao que o Cláudio colocou, como eu trabalhei, eu li muito relatório na época da minha dissertação, é, chega a ser vergonhoso alguns relatórios, sabe, Cláudio, de tão superficiais que são. Tem uns, por exemplo, na minha pesquisa, a Petrobras ganhou, que é um relatório bem extenso, mas tem outros também muito extensos, muito detalhados, como a Ecopetrol, mas a maioria é muito superficial, eles não têm metas, eles não quantificam, às vezes coloca num ano que vai fazer alguma coisa, no outro ano parece que dá amnésia, então eles não lembram nem do que eles falaram que ia fazer. Então é bem complicado, a maioria. E porque não tem uma padronização a nível mundial, elas fazem, escolhem de acordo com o que acaba entrando no greenwashing, de washing e vai saindo um monte de washing aí atrás, que muitas empresas utilizam não como uma forma de transparência, né, mas de se vender mesmo, de colocar aquela imagem, estou fazendo alguma coisa, mas na verdade é um greenwashing deslavado. Então, concordo com você, deveria que ela usar o relatório para se defender, né, mas na prática não é tão lógico assim. Entrando E termino nesse. aqui. Obrigada, Liliane, pelos comentários e Cláudio também. Sim, inclusive eu acho que isso é um ponto que, quando eu leio artigos que vão nesse sentido de contabilizar os relatórios, porque eu concordo muito com a Liliane, tanto na minha dissertação como na minha tese, eu usei relatórios, né? A gente que estuda sustentabilidade muitas vezes é nossa fonte de dados ali, ver o que que a empresa relata, né, que ela faz em relação à sustentabilidade. Mas realmente, né? Muitas vezes a gente faz artigos ou estudos contabilizando o número de termos, né? Quantas vezes o termo foi citado no relatório, por exemplo, mas o termo é usado de uma forma muito superficial e não realmente descrevendo uma prática que tem algum tipo de impacto social ou ambiental positivo. Então, né, isso é uma questão em relação a artigos e estudos que utilizam os relatórios. Eu acho que a gente vai conseguir dar um passo a mais nessa questão da análise crítica em relação aos relatórios se a gente vai um pouco para essa análise mais qualitativa mesmo, porque, infelizmente, né, deveria ser com uma análise quantitativa possível da gente ver quantas vezes a empresa citou tal termo, quer dizer que ela dá mais atenção para essa temática. Mas, infelizmente, às vezes a empresa acaba citando o termo ali ao longo do relatório, mas quando você vai olhar de forma qualitativa a análise ali do conteúdo que foi descrito com aquela palavra, não é nada que realmente, né, tem uma substância. Mas, enfim, então, outro ponto que eu queria trazer, Letícia, é a importância de, na introdução, você já justificar o foco no seu setor, né, no setor que você está estudando, porque, obviamente, no seu título tem o setor, mas você, lendo a sua introdução, você não sabe qual é o setor que você está focando e por que você está focando nesse setor. Então é importante colocar ali um parágrafo explicando, né, por que que esse setor é importante, por que que ele está sendo o foco do seu estudo. Assim, o leitor lê o seu objetivo da pesquisa já entendendo e, digamos, convencido de que faz sentido você focar nesse estudo. E um outro ponto que eu até te perguntei, que tá ligado com a pergunta que eu fiz inicialmente sobre se é o seu TCC ou alguma uma pesquisa maior de iniciação científica, porque na sua revisão da literatura dá um pouco de impressão que foi reduzido, sabe? Quando você tem um texto maior e você tenta enxugar para caber dentro das páginas, e às vezes a gente enxuga de uma forma que não fica tão conversando tão bem, porque é isso, você vai tentando cortar, né, o que dá ali para caber dentro das páginas. E aí eu te sugiro dar uma revisada pensando que essa revisão da literatura, ela é importante ela trazer conceitos, obviamente, né? Ela está aqui para isso, para fundamentar a sua leitura em relação ao embasamento teórico do seu trabalho. Mas é importante que você, só traga conceitos que são realmente fundamentais para o trabalho. Porque eu sei que, assim, por exemplo, na sustentabilidade, existem diferentes conceitos e áreas temáticas que elas estão interligadas por tratar a sustentabilidade, mas a gente tem que ter um foco na hora da descrição, senão fica genérico e não adentrando especificamente no que você está estudando.
E também tentar fazer uma espécie de cone na argumentação, ou seja, ir do mais abrangente e especificando até chegar no seu objetivo mesmo. Porque da forma que tá assim, um parágrafo para cada conceito, sem estar seguindo uma ordem argumentativa nessa revisão. Então dá para ver que você, né, tem leitura, tem várias citações, você tem esse esforço de trazer os autores. É só uma questão de organização na escrita mesmo. E talvez cortar alguns conceitos que não são fundamentais para o entendimento do seu estudo, tá? Porque talvez, né, era mais abrangente e agora que focou mais no que é o seu resultado mesmo agora, dá para dar uma enxugada, sabe? Deixa eu ver aqui, eu tô com ele aberto, com os artigos abertos, deixa eu só passar, mas se tem mais alguma consideração que eu queria trazer. Outro ponto importante na sua metodologia é trazer quantos relatórios então foram analisados, porque acaba que no final não é dito quantos relatórios você analisou, e isso é algo que vai até trazer força, provavelmente, para o seu trabalho, mostrar que nessa quantidade X de relatórios foram analisados, ou o máximo de relatórios de cada empresa possíveis, né? Então, se a empresa tinha 10 relatórios, eu analisei os 10. Então, eu analisei o máximo que eu poderia daquela empresa. Então, mostra que você, né? Então, realmente vender nesse momento da metodologia, vender que você teve esse esforço metodológico mesmo de, olha. Das 7 empresas que eu analisei todos os relatórios que cada uma tinha disponível no seu site. Ou eu fiz um corte, porque, né, se tiverem muitos e realmente ficar inviável, eu fiz um corte e justificar esse corte. Então, é importante ter esse detalhamento na descrição para o leitor, tá? Em relação ao seu gráfico 1, ele é muito interessante. Mas eu fiquei pensando, e aí você, né, pode pensar também depois, conversar com o professor que te orientou, se não seria mais claro ter uma tabela, certo? Ele não ser um gráfico, ser uma tabela, marcando mesmo, então tem aqui o seu o que já tem mesmo, a sua descrição, a detalhação do lado esquerdo, o que tem mesmo, só que as colunas serem as empresas e você marcar dentro da interseção, você marcar o número de vezes que o termo, né, trouxe. Porque eu acho que vai ficar visivelmente mais claro, já que você tem 7 empresas, então são 7 colunas, né, se sobressaindo, assim, fica um pouco confuso e fica muito pequenininho também pra gente entender, a gente fica meio que se esforçando pra entender as cores e tudo mais. Então acho que talvez se fizer uma tabela, eu sei que às vezes a gente acha que o gráfico é mais simples, porque é uma figura, mas acho que se fizer uma tabela vai ficar mais nítido, mais fácil, assim, do leitor bater o olho e entender o que que você tá querendo dizer com esse gráfico, né, que seria uma tabela. Mas obviamente, tudo aqui é só uma sugestão. É, E aí, outro ponto importante que entra num comentário que eu já fiz, eu vou já sintetizar aqui, que eu acho que estou me estendendo um pouco, olhando aqui o tempo. Deixar mais claro no seu texto se os registros que você vai, na hora do texto, né, falando registros, se esses registros, eles são ações, ou se ele é o termo no relatório. Então, só deixar mais, já que esse registro é tão importante, é o fundamental no seu resultado, né, nas suas análises, deixar mais claro o que que você está considerando nesse registro. Então, é quando no relatório é descrito uma ação, uma prática da empresa, né, que está relacionado com esse termo, ou é quando esse termo ou um sinônimo é utilizado, né, numericamente falando assim. Então, só na escrita mesmo do artigo, deixar isso claro para o leitor ter sempre em mente, desde o início da sua análise dos resultados, o que é esse registro que você vai se referindo. E aí eu já falei, né, antes sobre essa questão da análise qualitativa, que se você quiser continuar estudando até assim, talvez para o seu TCC, por exemplo, que seria um trabalho um pouco mais longo, você tentar dar esse passo qualitativo que eu citei anteriormente, acho que vai agregar bastante para o nível de contribuição que você pode dar com as suas análises, tá? Acredito que é isso. Tá, nas contribuições também trazer nas conclusões também trazer as contribuições de uma forma mais direta, né, que nem eu citei lá na introdução, que aqui nas conclusões é que você realmente tem que dar realmente assim, né, detalhar bem as suas contribuições para mostrar, olha, então com tudo isso, a gente consegue com esse trabalho contribuir, e aí você fala, tanto teoricamente como na prática, né, e socialmente. Se possível, ter os 3 tipos de contribuições vai enriquecer bastante o seu trabalho, tá? Mas no mais é isso, né? Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Ainda mais
estando na graduação, né, iniciando esse processo da escrita científica. Então, eu espero que você goste, que você aprenda bastante escrevendo os artigos, né, fazendo essas análises. É, eu, particularmente, acho muito engrandecedor fazer pesquisa, né? A gente cresce muito como pesquisadora e como gestores também, né? Aprendendo com os artigos e tudo mais. É, alguém tem alguma pergunta, mais algum comentário para Letícia? Ou a gente pode passar para o trabalho da Liliane? Ótimo, tudo bem, então. É isso mesmo, Cláudio, realmente. Ótimo a gente ter alunos de graduação no SEMEAD. E então, passando para o artigo da Liliane. Liliane, parabéns também pelo trabalho, obviamente. Eu queria perguntar aí também uma pergunta que eu fiquei, uma curiosidade que eu fiquei lendo seu trabalho e vendo a sua apresentação também. Tinha alguma teoria, quando você começou a pensar, né, no objetivo da pesquisa, a planejar a pesquisa em si, tinha alguma teoria que você esperava que ela fosse aparecer mais ou ser mais utilizada nos artigos e que acabou que ela não foi, não apareceu tanto? Ou, enfim, teve alguma quebra de expectativa nesse sentido em relação às teorias? Sinceramente, não, Júlia. Eu já tinha feito pesquisa previamente para minha dissertação. Uhum, E o que eu mais encontrei foi realmente teoria institucional, teoria dos stakeholders, teoria da legitimidade, tanto que na minha dissertação, a abordagem teórica que eu utilizei foi a teoria da legitimidade, que eu trabalhei diretamente com os relatórios de sustentabilidade, como eu disse, com a qualidade, né, dos relatórios de sustentabilidade. Esse artigo foi um artigo escrito dentro de disciplina, então bem corrido, muito corrido uhum, mesmo. E quem faz no pós-graduação sabe como são esses artigos de disciplina. Ele tem aí uhum, várias pontas soltas, especialmente porque o artigo que foi escrito na disciplina foi bem maior do que o que foi para o SEMEAD. uhum, E ainda falta, né, uma discussão aí ontológica, epistemológica, enfim, a gente precisa aprimorar um pouco. Mas em relação às teorias que apareceram, não foi muita surpresa, não. Já era um pouco esperado, porque eu já vinha estudando já o tema, enfim. Então não teve muita uhum, surpresa em relação a isso. aham, sim. Não, eu já lendo o artigo, já dá para imaginar que você cortou, né? Ainda mais na apresentação que você trouxe figuras e, enfim, que tiveram tabelas que tiveram que ser cortadas, né, por causa do tamanho. Faz parte, né? É, então, em relação ao trabalho, vou trazer alguns pontos também, que nem eu fiz com a Letícia, enquanto que eu fui anotando enquanto eu fui lendo o artigo, tá? Então, um ponto que eu senti lendo a introdução é que tá bem explicado, obviamente, né? Tá bem escrito, em relação ao que o que são os ODS, a importância dos relatórios. Mas eu senti falta ainda de uma problematização para se chegar no objetivo. Ou seja, eu senti falta de. Eu li o objetivo e fiquei, mas por que estudar, focar nas abordagens teóricas? Eu entendi por que estudar os ODS, entendi por que estudar os relatórios, entendi tudo isso. Mas a parte específica do objetivo, que é essa parte de estudar as abordagens teóricas, eu senti falta dessa problematização anterior, né? Então, aquele parágrafo antes, detalhando que. é, Poucos estudos usam teorias, por exemplo, e a importância das teorias nesses estudos na análise dos relatórios, e por isso faz-se necessário entender ou a possibilidade das teorias auxiliarem num melhor relato. Então, enfim, algum tipo de problematização que justifique se chegar a esse objetivo, né? Então, fiquei com sentindo falta, né, dessa. Por que focar em analisar as abordagens teóricas especificamente? Aí outro ponto que eu senti é que veio o objetivo e aí vem um parágrafo que fala de contribuições do estudo, então fala sobre a importância de destacar os principais estudiosos, a parte geográfica, né, e tudo mais, que é essa parte, digamos, um pouco mais bibliográfica ali, né, bibliométrica, digamos, do estudo.
Mas eu ainda senti falta de entender qual a contribuição que você, né, observou, que você chegou, diretamente ligada com a questão de entender a abordagem teórica. Então, é um parágrafo que descreve bem essa questão da importância de ter esses dados que você chegou fazendo essa revisão, né? Mas, mas eu senti falta de qual foi a contribuição teórica em analisar essas abordagens. Então, aqui já na introdução, né? Então, já ter essa contribuição mais clara em relação ao seu objetivo específico, o seu objetivo que está bem especificado na introdução. Aí, outro ponto, eu senti falta da imagem, né? Mas que você apresentou, então eu sei que você fez, que a imagem tá feita, a figura tá feita. Mas, enfim, no artigo eu senti falta, mas eu sei que você, já que você apresentou, eu sei que você tem no artigo e que numa versão para revista você enviaria, né, com essa imagem, então, tranquilo. Um ponto que eu fiquei pensando é que não sei se você pensa em agora, né? Eu acho que talvez tenha passado aí um pouquinho o turbilhão das coisas e você resolveu retomar o artigo, né? Se você pensa em agora, depois do SEMEAD e tudo mais, em mandar para uma revista, né? Para dar continuidade no estudo. Porque se você for fazer essa continuidade, né? Eu imagino que já deva ser um ponto, mas só de destacar de fazer essa atualização, né? Porque como já faz mais de um ano que você fez a coleta, isso aí a gente sabe, né? Mandou para a revista, primeira coisa que os avaliadores vão falar é atualização, pô, ainda mais se é um tema em ascensão, então vários estudos podem ter sido publicados, né, nesse último ano e tudo mais, então aquela coisa. E se você também pensando em revistas, assim, eu acho que vai ser muito importante você adicionar o Web of Science, né? Eu sei que você colocou como sugestão de pesquisas futuras fazer mais bases, mas a gente sabe também que isso aí é outra coisa. Revisão sistemática, quando a gente manda para a revista, se não tiver pelo menos o Web of Science Scopus, eles vão pedir para adicionar o que está faltando. Então, também é uma coisa que já faz logo antes de mandar para uma revista para já, né, já não ter esse desgaste quando vem a avaliação dos avaliadores, que com certeza eles vão pedir. Eles pedem pra gente atualizar até pelo gap que eles fazem a gente ter, né? Porque eles demoram tanto pra responder a gente tem um gap ali de mês, eles mandam a gente atualizar por causa desse. Então, enfim. Revisão sistemática sempre a gente atualizando a busca nesse sentido, né? É, deixa eu ler aqui os comentários. O Claudio colocou aqui um comentário. Deixa eu ver. Ah, ele colocou aqui, né? Fazer a inter-relação entre as variáveis anteriores e as teorias encontradas. Abordagens metodológicas, por exemplo. É, verdade, Cláudia. Isso também é um ponto, né? Que fazer essa profundidade maior das relações, né? Um ponto que eu senti, assim, eu acabei de publicar uma revisão sistemática. Eu fico até um pouco cansada, assim, de revisão sistemática quando eu penso na quantidade de coisas que a gente tem que ler e tudo mais, né? Para chegar ao nível do que eles querem para publicar é um sofrimento, né? Mas, enfim. Então, como eu acabei de passar por um processo de avaliação de revista com revisão, é, eu dou a dica aí de que cresce muito, né, assim, os olhos dos avaliadores quando a gente tem uma figura final. Não sei se você tem né, na sua versão completa do artigo, mas uma versão final que é um framework final, digamos, que destaque quais são os caminhos futuros. Porque quando a gente pensa em revisão sistemática da literatura, a principal contribuição, normalmente, de uma revisão, né, o que faz com que as revistas mais queiram publicar a gente, é pensar que a gente vai ser citado nos próximos, né, as pessoas que estudam a mesma coisa que a gente vão citar a gente para justificar o caminho que elas estão seguindo, o objetivo de pesquisa delas, porque a gente citou aquilo ali como importante para pesquisas futuras, porque a gente sintetizou a literatura daquela temática e falou, isso aqui está precisando ser estudado, isso aqui falta ser aperfeiçoado. E aí vários estudos vão citando a gente, né? E aí as revistas querem as citações que a gente pode dar para elas ali como revisão sistemática ou para mesmo justificar, né? Então, normalmente para justificar novos estudos a partir da nossa pesquisa. Então, isso é uma sugestão que eu te dou, é tentar não trazer as sugestões para pesquisas futuras só ali nas considerações finais, como a gente faz normalmente nos estudos, né? Mas realmente ter uma parte da análise dos seus resultados voltada
para detalhar, especificar, mostrar quais são as sugestões de pesquisas futuras com base na sua análise, na revisão que você fez. Para isso, né, para te ajudar numa possível publicação. E aí, se possível, fazer um framework que ligue, então, que demonstre ali uma figura, que demonstre ali esses caminhos, pode ajudar bastante em uma possível publicação. Acho que agora eu acho que eu estourei um pouquinho o meu tempo que eu tinha falado que eu ia fazer os comentários para o Anderson poder apresentar o artigo dele, mas eu ainda acho que, né, o Anderson vai seguir no tempo dele, a gente ainda vai ter um tempinho ali no final. E quem tiver mais considerações ou perguntas para os autores, tá? Depois da apresentação do Anderson, a gente pode puxar de novo. Enquanto o Anderson está colocando aí a apresentação dele, eu só quero agradecer pelas contribuições, tudo anotado aqui. Tem vários fios soltos, como eu disse, e as contribuições do Cláudio também aí foram sensacionais. Então, obrigada, Júlia. Obrigada, Cláudio. Uhum. Tá ótimo, Liliane. A gente que agradece por ter vindo aqui para o SEMEAD discutir o seu artigo, né? E o Anderson tá abrindo aqui a apresentação dele. Exato. Boa tarde a todos. Primeiramente, desculpa pelo atraso, tá? Não sei se todos são de São Paulo, mas eu entrei aqui num congestionamento, acabei me atrasando, né? E aí, não é muito comum, mas muitas vezes acontece, né? Então, agradeço a oportunidade de poder apresentar o trabalho. Não consegui acompanhar a apresentação dos demais colegas, mas vamos lá. Na realidade, esse trabalho, eu vou contextualizar primeiro, ele surge numa um projeto de pós-doutorado, tá, em administração de empresas, né, com a professora Eide, que ela estuda bastante sobre isso, né, e eu sou egresso aí do doutorado, há 2 anos, e estou agora estudando um pouco de sustentabilidade, ESG e ODS, né, então foi um projeto, ele, basicamente, a gente faz um estudo bibliométrico para mapear o campo de conhecimento, para a gente, de certa forma, aprofundar mais em revisões sistemáticas ou em trabalhos empíricos, né. Mas vamos lá, o título do trabalho é Mapeando a Integração entre ESG e ODS, né, uma análise bibliométrica abrangente de desenvolvimento sustentável, padrões e fronteiras de pesquisa futura. Esse trabalho foi feito por mim, então, né, pela professora Eide, pelo professor Tiago, pelo professor Genésio e pela professora Cláudia. Então, nós temos um grupo de pesquisa, então, basicamente, todos eles participaram aí ativamente do desenvolvimento desse trabalho. Vou aqui fazer uma contextualização rápida, tá? A gente tem aí os 17 ODS, né, que basicamente eles vêm aí levando questões emergentes de como os países, mais especificamente as empresas, precisam entregar, né, além do resultado financeiro, o resultado social e ambiental, né? Então, na minha tese de doutorado mesmo, abordei um pouco, estava falando sobre o GRI, né, fiz um levantamento de desempenho social e desempenho financeiro, mas basicamente os objetivos de desenvolvimento sustentável são basilares, né, para a gente, de certa forma, modificar a forma de produção, migrando para uma economia sustentável, né? Então, as empresas elas são pressionadas pelos seus países, pela teoria institucional, pelos órgãos reguladores, a adaptarem as suas práticas para entregar resultado financeiro e resultado, na realidade, o bottom line, né? Resultado financeiro, resultado social e resultado ambiental, né? E aqui, basicamente, é, a ESG, que também, né, vem crescendo bastante de estudos sobre ESG, a gente tem uma ideia aqui, basicamente, de como, né, que esses dois conceitos importantes dentro da área da sustentabilidade, eles se relacionam, né? Essa que foi a pergunta por trás do nosso trabalho, né, para tentar entender como que surgiu os estudos, né, que integravam ODS e ESG, né? Então, basicamente, vou adiantar um pouquinho aqui, fazendo uma busca também na literatura, mais especificamente na Web of Science, que a gente usa aí a Web of Science como uma base para fazer pesquisas bibliométricas, né? Tinha uma ausência de mapeamento, nós não encontramos nenhum estudo específico que abordasse a relação entre as duas temáticas de uma forma clara, né? Porque quando a gente fala de ESG, a gente fala de práticas que muitas vezes não estão explícitas dentro do estudo, né? Então, nós não mapeamos de forma
específica. Foco isolado, né, as revisões de literatura focavam apenas em ESG1 e ODS, né, não na integração entre essas duas temáticas, e a gente percebeu aí com o desenvolvimento do trabalho que faltavam, né, estudos identificando fronteiras do conhecimento, que eu vou falar lá na etapa de pareamento bibliográfico, sobre a relação entre essas duas temáticas. E aqui, basicamente, a questão de pesquisa é como o campo de conhecimento relacionando ESG e o EDS, né, ele surgiu e evoluiu ao longo dos anos, né? Então, a pesquisa ela busca responder essa questão central, né? E o objetivo aqui, o primeiro, né, sistematizar, né, organizar o domínio de conhecimento sobre a relação ESG e ODS, mapear, identificar emergência e evolução dos temas ao longo do tempo, né? E descobrir aqui, com base no paramento bibliográfico, as tendências de estudo e as fronteiras de conhecimento na relação entre essas duas temáticas. Aqui, de uma forma bem breve, tá, até por uma questão de tempo, né? A ESG ela emergiu no início de 1990, né, como uma abordagem inovadora, né? Basicamente, focando no negócio social e no ambiental, né? Como que as empresas poderiam ir além da entrega dos resultados financeiros, né? Benefício estratégico, geração de valor significativo para os acionistas. O trabalho anterior falou sobre a teoria de stakeholders, né? Cada vez mais os stakeholders pressionam para que a organização ela entregue resultado financeiro e, consequentemente, também resultado social e ambiental. Facilitação de melhores decisões, né? E, por fim, construção de reputação positiva no mercado, né? E aqui, eu não vou entrar nos 17 ODS, mas os ODS ele surge ali em 2015, mas já tem estudos anteriores que falavam de forma fragmentada, né, sobre um ou outro ODS, né? Mas basicamente é um chamado global, aí, um chamado mundial para garantir um planeta sustentável para para a atual geração e para as gerações futuras, né? E aqui os métodos, né, uma abordagem bibliométrica, nós utilizamos aqui a Web of Science, né, basicamente foram inseridos diversos filtros, né, selecionamos apenas artigos científicos, excluímos o ano de 2025, porque é o ano que está em andamento, né, para estar pensando na replicabilidade da pesquisa. Também, né, retiramos depois estudos metodológicos, só basicamente estudos de método, né. Fizemos aqui uma análise fatorial exploratória pelo SPSS, né, com a MO satisfatória, só para a gente, de certa forma, corroborar a saída do software do Valsviewer, que eu vou falar mais à frente, né. Utilizamos duas técnicas específicas, que é a consultação, que tem aí a perspectiva de identificar como que a temática surgiu, né, e como que ela vem evoluindo ao longo dos anos. E o paramento bibliográfico, que tenta, de certa forma, capturar estudos recentes, né, fronteiriços aí, que apresentam tendências de estudos, e o que tem basicamente de novo a relação entre essas duas temáticas, né. E a saída gráfica, nós utilizamos o software Rosview, né, um software gratuito, que basicamente tem uma interface gráfica muito bacana para identificar aí a relação entre os estudos, né. Eu não trouxe a saída do software, mas eu vou falar aqui desses clusters, tá? O mapa de citação, nós identificamos 5 clusters teóricos, né? Que eu vou falar aqui, esses clusters com as concentrações geográficas de estudos que têm temas relacionados, né? Então, é uma clusterização temática, né? E vou adiantar aqui só para a gente. Esses são os 5, né? O primeiro aqui, engajamento dos stakeholders, 49 estudos. No software Valsview, a principal saída é o cluster vermelho, né? O cluster vermelho ele tem aí basicamente uma relevância maior, questão de centralidade, questão de importância, força de links, né, entre os estudos. E esse cluster vermelho ele tem 49 estudos, né? E eles focaram basicamente em analisar o papel do engajamento de stakeholders na adoção dessas práticas de ESG, né? Porque a empresa, de certa forma, ela tem uma constelação de stakeholders e eles podem pressionar ou podem, muitas vezes, até dificultar, né? Colocando barreiras aí na implementação de práticas voltadas para ESG. O segundo cluster, que é o cluster verde, teoria da firma e valor, né? 46 estudos sobre teoria da agência e influência no desempenho ESG no valor da empresa. Terceiro cluster aqui, que é o azul, modelos de negócios sustentáveis, né? 36 artigos sobre modelos sustentáveis de desempenho, incluindo aqui economia circular, né? Era esperado que a gente, ao fazer uma análise bibliométrica, a gente encontrasse temáticas que, por si só, elas têm um caminho de estudos independentes dentro da sustentabilidade, né? Que já, de certa forma, estão se consolidando aí, né? Economia circular, basicamente, é uma delas. Efeitos positivos no desempenho, 36 estudos aqui enfatizando que a ESG também impacta o desempenho financeiro das empresas, né, indo de encontro aí com a divulgação de relatórios e com a reputação da empresa. O quinto cluster, né, que é o cluster
Aqui é o amarelo, acho que é o azul claro. 25 estudos sobre como fatores institucionais impactam relatórios de sustentabilidade e ODS, né? Aqui, basicamente, como que as instituições, né, o arranjo institucional, a relação com os órgãos governamentais, né, e como que isso impacta a, os relatórios, a divulgação de relatórios de sustentabilidade pelas empresas, né? É que o mapa de pareamento aí, que é o bacana, né? Que esse mapa de pareamento ele traz aí 10 clusters, né? Então, mapeamos muita coisa nova, né? Até porque a gente sabe que os estudos sobre o DS e ESG vem crescendo exponencialmente na literatura, né? Até no trabalho tem ali um gráfico, basicamente trazendo de forma descritiva a saída da Web of Science, que isso vem crescendo ao longo dos anos, né? Então, foram mapeados aí 10 clusters. Vou falar rapidamente de cada um, até por uma questão de tempo. Primeiro, engajamento de stakeholders, como nós vimos também. Lá na consultação, basicamente, são os estudos seminais, né? Os estudos de base que são utilizados, como que a temática surgiu, como ela evoluiu ao longo dos anos. Aqui a gente tem uma ideia mais de atualidade, né? Estudos mais contemporâneos. 44 estudos sobre a importância de clientes, acionistas e mídias para práticas de ESG. O segundo aqui, cocriação de valor, né? 35 estudos sobre cocriação de valor em processos ESG. Aqui o cliente co-criando junto com a empresa, fornecedores participando diretamente das ações da empresa, né? A gente fala aqui basicamente cadeia de suplementos verdes, de basicamente a importância dos fornecedores também sustentáveis, né? O terceiro cluster, finanças verdes, né? 32 artigos sobre financiamento verde, energia limpa e economia circular. Aqui o quarto, investimentos globais, né, análise de como investimentos em sustentabilidade afetam a Agenda 2030. A gente está vendo agora, inclusive, a COP, né, 2030, né, a gente buscando aí, passando pires, tentando, de certa forma, arrecadar recursos, né, para que seja possível, seja viável fazer a implementação aí de práticas sustentáveis, né. Credibilidade de relatórios, basicamente aqui 21 estudos sobre credibilidade e divulgação de sustentabilidade, né. A gente sabe que muitas práticas que são, de certa forma, divulgadas, elas não correspondem à verdade do que as empresas de fato fazem, né? Então a gente precisa olhar com um olhar crítico essa questão aí dos relatórios, né? Aqui também responsabilidade social, 17 artigos sobre responsabilidade social corporativa em políticas ESG, né, em promoção dos ODS. Diversidade em conselhos, né? Conselho que a gente está falando basicamente de gênero, outras questões aí sobre composição de conselho e como que essa composição de conselho afeta a implementação ou a busca por práticas sustentáveis. Investimentos sustentáveis que tem relação com o cluster ali de finanças verdes, né? Políticas ESG e ODS e, por fim, indústria 4.0. Esses foram os 10 clusters mapeados aí no pareamento bibliográfico. A agenda de pesquisa futura, né, basicamente aqui, mecanismos de integração, como diferentes configurações organizacionais influenciam a efetividade da integração SG-ODS, como que as tecnologias digitais também, a gente está falando de indústria 4.0, entre outras questões, né, como que impactam o alcance dos ODS, né, contexto cultural, como a cultura nacional e diferenças institucionais, aqui teoria institucional, né, basicamente modera a relação SG-ODS, materialidade dupla, que como medir e reportar materialidade financeira, né, em contextos SG-ODS, modelos de engajamento, né, como que a gente pode, de certa forma, promover, de fato, o engajamento dos stakeholders com as ações sustentáveis da empresa, né, e, por fim, economia circular, né, como princípios de economia circular podem fortalecer a relação entre a ESG e o ODS. Considerações finais, né? Esse estudo ele forneceu um mapeamento abrangente, então a gente, como eu disse no início, era um estudo preliminar, a gente não basicamente foi um projeto, né, de pós-doutorado. Agora basicamente já definimos o escopo para fazer um trabalho empírico dentro de uma das propostas, né, de estudos futuros. Limitações, basicamente, como todo o trabalho bibliométrico, ele foi construído com base em artigos científicos, né? Então a gente não analisou em profundidade cada artigo científico como revisão sistemática da literatura ou como um trabalho empírico, né? Foco na Web of Science, a gente sabe que é muito complicado para fazer estudos bibliométricos por tratar grande volume de dados utilizando duas bases de dados, né? A gente tem desafios aí para fazer a integração de scopes com relação basicamente, né, as métricas que são extraídas, né, quando você, de certa forma, faz lá, baixa os artigos, né, e importa isso para um software, a leitura, ela é muito complicada e o trabalho manual, ele basicamente é muito complexo, né. Estudos futuros aqui, abordagem de métodos mistos, né, combinando análise bibliométrica
e basicamente trabalhos qualitativos e quantitativos para, de certa forma, identificar aí em maior profundidade, vamos colocar assim, premissas aí, ou basicamente os fundamentos do trabalho. Bom, aqui estão as principais referências e estou à disposição aí para qualquer dúvida, esclarecimento. Muito obrigada, Anderson. Parabéns pelo trabalho. Só um ponto antes da gente entrar na discussão do trabalho do Anderson. Maria e Paloma, vocês que vão colocar no chat aquela questão da avaliação da sessão. Já coloquei lá no início, Júlia. Foi o Ah, primeiro tá. toquezinho. Vou colocar novamente, mas já tem lá no início. Acho que é bom dar uma relembrada. Então a Maria vai colocar aqui no chat, gente, um link para Isso, vocês para vocês avaliarem avaliarem no final. ao final da sessão. Só para a gente não esquecer, né? Porque já estamos chegando mais ao final, né? Então depois, quando tá mais para frente, a gente vai esquecer. Então, Anderson, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Qual é sim, só por curiosidade também, já que eu fiz uma perguntinha para cada uma das meninas de curiosidade, eu vou perguntar para ti também. Qual foi o caminho que vocês decidiram, então, seguir depois de fazer esse estudo, né? Qual das sugestões de pesquisa futuras vocês acabaram definindo? Julia, na realidade, no meu doutorado eu estudei stakeholders, né? Então a gente está olhando mais para o engajamento dos stakeholders e como de fato eles afetam, né, as decisões aí sobre ESG e sobre o DS, né? Então a ideia basicamente é dar continuidade a algo que já foi tratado, mas aí eu não estava dentro da sustentabilidade especificamente, eu estava avaliando de uma forma mais abrangente, né? Mas essa foi a escolha para dar continuidade a esse trabalho. Então o Bibliométrico ele surgiu como um projeto, né? Um projeto Uhum, de pós-doutorado, até para a gente, de certa forma, entender o que tinha, o que já tinha escrito sobre isso, o que de fato poderia ter de novo, né, para a gente aprofundar aí no estudo mesmo, né? uhum, entendi. Não, ótimo. Só um ponto, Letícia, a gente tá vendo a sua tela ainda, só para o seu casamento. Então, eu acho que talvez você tentar descompartilhar de novo, vá ir lá no Zoom na parte de compartilhamento e tentar clicar para. Só para a gente não ficar vendo a sua tela, né? Enfim. Ou Maria também, se conseguir ajudar ela enquanto a gente. Letícia, eu vou pedir, só um minutinho, eu vou pedir para gerenciar a tua apresentação, aí tu vai e aceita. Ó, tô dando o controle remoto. Aí tu só faz aceitar. Tá, ótimo. Então, vou ver aqui no chat o Cláudio colocou alguns comentários. Ele falou: sugestão fazer o mesmo com a base SPEL e, a partir dos achados e análises, fazer comparação entre o que o Brasil está pesquisando e o que está sendo feito fora do Brasil. Excelente trabalho. A gente tem um probleminha, tá? O Spell, ele, para a gente importar para um software é sempre complicado, porque as métricas não são, né, tipo as colunas, como que o software faz a leitura. Então, por se tratar de uma base nacional, é claro que seria ótimo, tá? Mas a gente tem algumas dificuldades aí muito, vamos colocar assim, específicas, né? Talvez uma revisão sistemática da literatura, uma revisão de escopo, pegando tudo que tem escrito acerca disso, né? Seria mais viável do que uma bibliometria. Eu já tentei, tá, fazer uma bibliometria usando duas bases. É um trabalho que aí não é preliminar, é um trabalho mesmo que vai levar um determinado tempo, seria um trabalho principal, né? Então, é, tem a questão da IA, né? Eu não estou tentando incorporar IA, né? Mas tem inclusive um tutorial de um professor que ele fala como fazer, né, essas revisões bibliométricas de forma manual, né? Mas eu nunca me atrevi, tá, gente? É uma questão aí mais complicada, né? Uhum. Anderson, quando você está fazendo a descrição dos clusters, você segue um padrão, digamos assim, né, de detalhamento e de falar, esse é o cluster tal, tem tantos artigos nesse cluster, esse é o artigo mais relevante Uhum. desse cluster, é esse, e aí você dá uma leve descrição, né, desse artigo, e aí o segundo é esse, aí vai para o próximo cluster, né, então vai seguindo, digamos, esse padrão de descrição dos clusters. Tiveram alguns clusters que eu percebi pela descrição do artigo que não, pelo menos na descrição da forma que você colocou, não parece tão clara essa relação entre ESG e ODS. Então, por exemplo, só para, né, ficar mais claro, talvez, do que eu estou querendo dizer. Tem um artigo que é claro a relação, que ele estuda uma relação de forma direta entre ODS e ESG, que é esse Khaled.
et al. Uhum. 2020, que inclusive eu já li esse artigo, é bem interessante mesmo. É, mas existem outros artigos, que na hora da descrição, por exemplo, esse Fatem et al. 2018, que a descrição é praticamente que o estudo é voltado ao ESG e o ODS ele não aparece ali como termo. Uhum. Você percebeu, pelo que você leu para fazer essa, eu sei que não foi uma análise qualitativa, né, dos artigos, mas pelo que você leu, você percebeu que alguns artigos, eles trazem ODS como termo, então eles vieram na sua busca, né? Então eles vêm, porque os autores citam o ODS ali no resumo, mas na verdade, só com uma forma de situar que o artigo contribui para o ODS XY, mas não especificamente estudando a relação do ODS com o ESG, dá para É, entender? é porque Porque assim, tem. não, Pode pois falar. não. Porque assim, tem uma questão muito sutil, né? Porque às vezes não tem no resumo, e quando a gente pega o trabalho para fazer uma leitura, eles até passam, até de forma transversal, né? Falando, abordando até de forma implícita no trabalho, alguma relação. Mas muitas vezes essa relação, ela dificilmente a gente consegue interpretar, né? De uma forma muito robusta. Por quê? Porque também virou uma grande, vamos colocar assim, um grande problema, né? Todo o trabalho que também quer trazer impacto social, impacto ambiental, aquela coisa, aquela questão toda. Então, quando a gente faz o estudo bibliométrico, é claro que a gente não consegue fazer a leitura de todos os trabalhos de uma forma integral, né? Então, a gente faz ali uma leitura do resumo, leitura da introdução, leitura ali de parte dos achados, ali dos resultados, né? Mas a gente tenta fazer uma prox, né? Uma correlação com algum dos 17 ODS, mesmo que de forma, vamos colocar assim, que não se aprofundou a discussão, porque o objetivo do trabalho, né? A gente faz aí basicamente, esse levantamento dos artigos é feito lá no tópico da Web of Science, que pega o título, as palavras-chave e o resumo, né? Então tem que aparecer Uhum. esses termos nesses três tópicos que são teoricamente os principais ali quando você escolhe ou não continuar a leitura de um trabalho, né? Mas muitos de fato, tá, Júlia, eles passam de uma forma muito superficial, né? Não dá para a gente dizer que é um trabalho sobre o DS e SG. Eles abordam, mas eles dão continuidade, será que é um trabalho de stakeholders, aí eles abordam parcialmente a integração aí entre SG e ODS, mas a continuidade do trabalho ela vai mais para o encaminhamento mesmo de stakeholders, né? Porque é interessante que eu fiz uma revisão sistemática que entrava o ODS como uma das palavras-chave, que nem na sua busca. E aí o que aconteceu é que eu tive que tirar muito, mas assim, questão de ter 800 artigos e depois de ler o resumo, tirar 700. Porque aconteceu o que a gente começou a chamar entre eu e os meus coautores de SDG washing, que é a pessoa citar o ODS ali, mas o ODS ele não é importante no trabalho, ele só tá realmente, como você falou, para querer dizer que o trabalho está contribuindo para algum ODS e querer dar essa importância para o trabalho da pessoa, né? Mas na realidade não está tendo uma contribuição Uhum. realmente expressiva para o ODS em si. Então, por isso que eu te perguntei, porque lendo a descrição dos seus trabalhos, eu fiquei, gente, eu acho que algum desses trabalhos era meio que o caso desses. Mas é que eu sei como você é um bibliométrico não entrou nesse quesito, né? E eu entendi que esse trabalho foi um pré ali do seu pós-doc, né? E então nem sei se você tem essa perspectiva de continuar ele, mas eu acredito que se para continuar ele seria interessante fazer essa parte mais qualitativa de dar uma realmente, né, dar uma cortada nos artigos que não fazem essa relação direta. Porque já como seu objetivo do trabalho é essa relação, analisar esses artigos que fazem a relação direta entre ESG e ODS, quando você vai para os resultados e você vê que tem artigos que, pela descrição, não parecem fazer essa relação, você fica um pouco, ué, mas não era para exatamente ir para esse lado, né? E até na sua introdução eu achei bem assim. é, assim, né, que você falou que não existem trabalhos que fazem essa relação tão direta. Eu, eu seria um pouquinho mais cautelosa em como falar que não existem de forma nenhuma, porque talvez não existam artigos que sejam bons o suficientes para serem amplamente conhecidos ou que sejam já possam ser considerados seminais. Mas se você jogar no Google Acadêmico, vão vir alguns artigos. Eles são bons? Não sei, não fiz essa leitura para ter uma noção. Mas se você jogar no Google Acadêmico SG e ODS, né, SDGs, vão vir alguns artigos que focam especificamente em relacionar as duas temáticas, a performance das duas temáticas e, enfim, coisas nesse sentido.
Então, tem artigos que fazem, sim, essa análise, essa relação entre os dois conceitos, a performance das empresas nos dois conceitos e tudo mais. Mas eu acho que, assim, na prática ainda é um tema que realmente precisa ser muito analisado, porque acredito que as empresas, elas nem sabem, porque como o ODS é um nível governo, né, um nível muito macro, as empresas ainda elas nem sabem como adaptar essas metas, e quais metas e objetivos elas deveriam focar e como focar na realidade delas, né? Então, com certeza é um tema que tem muito ainda a ser estudado, principalmente na prática, eu acredito. É, certo. Alguém tem algum comentário para o Anderson, além dos comentários do Cláudio? Acho que eu vi. Eu acho que tem um aqui no chat, né? A da Liliane, eu acredito, né? Quer falar, Liliane? Abriu o... Só perguntei se foi feito algum filtro quando foi selecionar os artigos, porque os clusters ali me chamou a atenção que está muito relacionado a finanças, investimento, assim, então só uma curiosidade que veio muito isso para mim, assim, a É, maioria dos 10 clusters que você apresentou tinha alguma relação bem direta ou com a questão financeira ou econômica. na realidade, Liliane, não, tá? Quando a gente nós colocamos os booleanos lá para tentar, de certa forma, vamos colocar assim, limitar mais a busca na base de dados, né? Ainda não vieram tantos artigos, né? E para a gente fazer tratamento bibliométrico, análise biométrica, a gente precisa de grande volume de dados, né? Então, não, talvez aí essa relação tenha mais a ideia de que, mesmo a gente sabe, né, da pressão das empresas, aí é uma questão de especulação, tá? Das empresas terem a questão da entrega de resultados sociais e ambientais, sempre por trás está o lucro, né? Seja a reputação da marca, seja basicamente aí o aumento da credibilidade junto aos acionistas, a busca por uma imagem de vamos colocar assim, de responsabilidade social e ambiental, né? Então talvez tenha alguma coisa nesse sentido, mas nós não fizemos porque limitaria muito até porque o foco não era, né? Acho que finanças verdes com investimentos verdes ali tem uma coisa de relação entre esses clusters, né? Quando a gente analisa basicamente a o, as saídas, né, do software, tem os links entre os clusters, né? E aí tem link ali, né, basicamente, mas eu particularmente não sei, tá, te explicar exatamente o porquê. Muitos clusters ali da saída, eles têm mais essa pegada, essa perspectiva de desempenho financeiro, de resultado financeiro, né? O ESG, o conceito, ele vem da área financeira, né? Ele vem realmente dessa questão de criar valor para os acionistas com a questão social e ambiental. Então, ele é um conceito mais recente de ser considerado com a sustentabilidade, porque ele vem nessa leva do desenvolvimento sustentável, mas ele vem dessa perspectiva realmente do mercado financeiro, né? Então, acho que faz sentido realmente que o pessoal que começou a estudar esteja mais voltado para essa área mesmo. E também a gente também tem que considerar que muitas vezes pela parte prática da pesquisa, né, é muito mais fácil você estudar considerando essas bases de dados abrangentes que a gente tem ali, mais para essa parte de performance financeira do que você efetivamente analisar uma performance ambiental e social, por exemplo, que até hoje em dia a gente continua discutindo quais métricas a gente usaria, então, para analisar um impacto social e um ambiental, por exemplo. Aí só um último ponto, Anderson, que eu ia trazer é que para mim o ponto principal assim, do seu trabalho, o mais interessante é a tabela 4 e a tabela 5, não, é 3 e 4 na verdade. Que são essas grandes tabelas que você faz, que eu acho que vai mais para a parte qualitativa, né? Vai mais para uma síntese dos estudos e tudo mais. Então, caso você fosse transformar, né, num artigo mais detalhado para uma revista, eu acredito que dar mais foco nessas duas tabelas, em discutir essas tabelas, sabe? Não, obviamente, você não vai repetir o que está escrito na tabela, né, tudo mais, mas discutir o que está na tabela, trazer os autores para ressaltar e confrontar com esses pontos da tabela. Se tiver essa questão do tamanho, eu acredito que seja mais engrandecedor para o seu trabalho trazer espaço para a discussão dessas tabelas do que para a discussão dos clusters, porque essa parte de detalhar o que cada artigo, essa descrição em um parágrafo de cada artigo,
ela fica muito descritivo, né? Então, para um trabalho que com certeza você fez, o porte de análise que você fez e tudo mais, né? Com certeza, indo mais para essa parte mais de análise dessas tabelas, vai trazer muito mais contribuição, teórica para o seu trabalho para você dar um passo além, né, do artigo, do que ficar só no descritivo desses artigos, né, que acaba que não contribui tanto, porque é um resumo do que foi feito naquele estudo e não uma síntese, ou um confronto ou uma análise, né, com a sua lente de pesquisador. Mas é isso, parabéns pelo trabalho. Muito interessante. Eu fico ainda mais interessado no seu tema do pós-doc, essa questão dos stakeholders e da influência deles. É, e se mais ninguém tiver nenhum comentário, acho que agora a gente está aí com os 5 minutos finais. Quem puder fazer a avaliação no link da sessão. E acho que no mais é isso. Se ninguém tiver nenhum comentário, quero agradecer todos os autores por virem discutir, mandarem o artigo para o SEMEAD, virem aqui apresentar e discutir. Pelo Cláudio, essa participação ótima que tivemos aqui. É raro, tá? Ter um participante que deu comentários sobre os artigos, né? Olhou os artigos para dar comentários e feedback para os autores. É raro a gente ter aqui um participante dessa forma. Então, muito obrigada, Cláudia, pelos feedbacks, pela participação. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que os comentários e as discussões tenham sido boas para vocês, que tenham trazido alguns tipos de insights, algum tipo de contribuição, porque a coisa mais triste que eu acho é ir num evento apresentar e ficar aquele cri-cri que você vê que ninguém leu o seu artigo. Você foi apresentar só para ganhar o seu certificado e ir embora mesmo, porque discussão ninguém teve. Então, eu espero que essa sessão não tenha sido assim para vocês, que tenham tido feedbacks e insights que tenham sido construtivos para vocês e que vocês saiam, então, com essa sensação de colocar o artigo para frente, né? E que venham aí muitas publicações. E muito obrigada, Paloma e Maria, pelo auxílio na condução da sessão. Não esqueça de fazer a avaliação. Então, É o mesmo link que está no botão só que lembrar está na de nossa avaliar. página da minha agenda, que eu vou Eu dar aula acredito que agora sim, em mas é 4 esse aqui, ó. minutos. Eu não sei se eu vou conseguir responder. Acho que é o mesmo, né? Mas deixa eu colocar novamente aqui, Liliana. Tá ótimo. Coloquei novamente aqui. Certinho. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Até mais, né? Espero que até breve. É verdade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.